E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui, Professor Felipe. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Tá aqui meu Instagram e tal, para você me seguir lá. E bem-vindo ao canal da Dona Maria. Hoje eu quero falar de uma coisa muito interessante com você, que é sobre a Bíblia. E até em específico essa edição aqui, que é a edição de estudos. Por que eu quero falar sobre isso? É o seguinte, gente. Sempre que nós começamos um estudo de história, principalmente aqui no Ocidente, né, os relatos mais antigos de civilizações, nós nos voltamos ali para o Oriente Médio. E aqui na Bíblia nós temos diversos relatos importantes sobre imperadores, governadores, reis, relações políticas, relações entre diversas tribos, o nascer do monoteísmo, a relação entre diferentes visões, né, de sagrado, de criação, né, diferentes cosmogonias, se relacionando em diversos conflitos, e assim foi caminhando a humanidade. E muitas vezes nós deixamos de lado toda a história, todo o conhecimento, todo o valor de sagrado que temos registrado aqui por questão de preconceito. Por dizer que porque a Bíblia ela é puramente religiosa, você não pode se guiar por ela. Isso é como é que fala? Uma afirmação completamente errada. E para falar um pouquinho disso, eu quero usar essa aqui, a Bíblia da Ave Maria. Deixa eu sair aqui de cena para focar nela. Aí, aqui, acho que agora foi. O que eu acho muito legal é o seguinte, no começo dela, nós temos uma relação muito importante. Você pode ver que de alguns lados nós temos alguns fatos narrados, no meio você tem algumas datas, e do outro lado você tem o nome de alguns representantes, nome de alguns imperadores, né, de alguns reis. Por exemplo, aqui quando fala que o Antigo Testamento, datas antes de Cristo, nós temos aqui os anos. Nós vemos aqui, Abraão em Canaã, por volta de 1850 a.C. Lá na região da Caldeia, nós temos ali o reinado de Hammurabi. Então você tem toda uma introdução sobre o contexto histórico de Abraão, quando ele sai lá da região da Caldeia e vai começar uma civilização completamente nova. Então isso não é puramente religioso, isso é profundamente ligado à história da humanidade. Mais para frente aqui, nós temos aqui, Moisés, a passagem do Mar Vermelho, os hebreus no deserto, a lei no Sinai, por volta de 1250 a.C. Lá no Egito nós temos como governante o Ramsés II. Então nós podemos estabelecer aí uma ligação destes relatos, da forma como aqueles hebreus viviam, o que significa, né, a palavra hebreu, como ela classificava. Isso estava ligado a uma condição social ou de fato a um povo específico? Entende? Nós começamos a ligar certos pontos, né? Como vivia aquele povo antes, né, daquele faraó, né, quando nós vemos ali no começo do livro do Êxodo, né, aquele faraó que não conheceu José, subiu ao trono. Então nós falamos da invasão dos Hicsos lá no reino do Egito, diversos conflitos, né, e posteriormente os egípcios vão retomar o poder, expulsar esses Hicsos. Então você vê a ligação, que bacana. Olha que legal, nós temos aqui, né, Isaías, Miqueias, né, a queda de Samaria, e ali por volta de 722 nós temos na Assíria de Sargão II. Então você começa a ver o que estava acontecendo lá na Síria, como era o perfil, né, deste governo, quais eram as relações políticas, o que estava acontecendo. Então nós temos que estabelecer pontes, né, entre esses pontos. E o que eu acho muito interessante também é quando nós vemos aqui, introdução geral à Bíblia, né?
ele coloca aqui canonicidade, o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Então ele dá instruções de como você tem que olhar isso. As Sagradas Escrituras são ricos relatos da história da humanidade em que você tem que ter um olhar teológico, um olhar de fé, um olhar de esperança, né? E ao mesmo tempo um olhar de historiador, para você ver ali que dentro desses fatos narrados nós temos sonhos, nós temos esperança, nós temos sangue, nós temos ideais de uma sociedade, né, justa, nós temos uma luta contra uma sociedade considerada injusta, nós temos um povo que tem uma fé em um Deus único, em que a princípio esse povo vai lutar ao extremo para não se render, né, a adotar métodos políticos como dos politeístas, né? Nós vemos que posteriormente os judeus eles vão adotar a monarquia, mas até então eles viviam sob o comando dos juízes, os anciãos. Por quê? Porque eles precisavam ser diferentes das demais civilizações politeístas que nós tínhamos ali, como os egípcios, como os filisteus, como os hititas, como os babilônicos, como os assírios, enfim, diversos outros povos que tinham sistemas políticos diferentes, tinham formas diferentes de se relacionar com o transcendente, tinham visões diferentes dos seus deuses. Então nós vemos aqui, principalmente ali no livro do Êxodo, esse processo de purificação do povo, de deixar para trás toda aquela herança, né, que durante muito tempo ficou impregnada no povo, durante muito tempo lá no Egito, seja vivendo como escravo ou até aqueles que já viviam em tempos em que não serviam ainda como escravos, mas essa mistura cultural, né, foi se impregnando ali naquele povo. E nós temos esse tempo de peneira, esse tempo de deserto, ao mesmo tempo que nós temos ali fisicamente, né, geograficamente, uma caminhada longa pelo deserto. Ao mesmo tempo essa caminhada ela tem um significado teológico. Então quando você faz o estudo da Bíblia, você está sim aprendendo sobre a história da humanidade, você está sim vendo essa história da humanidade sob o ponto de vista de uma específica civilização. Você tem aqui relato dos romanos, você tem aqui relato dos macedônios. No livro dos Macabeus é fantástico, que ele começa a falar desde da morte do Alexandre o Grande, a divisão do império entre os seus generais, e nós vamos ver ali na região de Israel, né, o domínio, né, de Antíoco VI, se eu não me engano, Antíoco VI ou Antíoco IV, acho que é Antíoco VI, que tinha o título de Epífanes, né, que vem de Epifania, né, um título que profanava, né, a cultura dos judeus ali, como se ele fosse a verdadeira manifestação divina, não aquela experiência fantástica que Moisés, né, ele viveu quando saiu do Egito e foi ali para a região dos Midianitas. Então ali nós temos conflitos políticos, nós temos conflitos culturais, nós temos diferenças religiosas, nós temos aí esse grande líder, né, Heleno, que conquista ali o Egito, na época, se eu não me engano, Ptolomeu, e no seu retorno ele também vai conquistar esse corredor, né, que nós vemos aí, que é a região de Israel, que vai ligar ali o norte da África até a parte ali da Ásia. Então são relatos fantásticos. A revolta, né, no começo ali, a revolta de Matatias, os seus argumentos, como ele fala, não abandonaremos a nossa fé, não nos curvaremos nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, né? Sua indignação com esse domínio cultural, né? Forçar a barra para que os judeus sacrificassem aos falsos deuses. Então você tem um rico acervo histórico aqui. Então não despreze as Sagradas Escrituras. Você não é obrigado a acreditar que tudo isso aqui é para dizer que um cara barbudo, cabeludo,
morreu numa sexta-feira e num domingo ressuscitou, e por isso toda a humanidade hoje segue uma seguinte direção. Tudo bem, não é estudo para contar só isso, tá? E você não é obrigado a acreditar nisso, mas você também não pode cometer o erro de desprezar todo o conteúdo que está aqui. Na pior das hipóteses, se você não acredita, se você não é cristão, se você não é católico, na pior das hipóteses, você vai ter contato com um tesouro da humanidade, com boa parte da história da humanidade, com uma rica cultura, com diversos momentos da história em que o homem teve um conceito diferente de irmão, de certo, de errado, leis diferentes, contatos diferentes com o transcendente, expressões religiosas diferentes sobre essa relação entre criatura e criador, cosmogonias diferentes, enfim, isso aqui é um belo livro de história, isso aqui é um tesouro da humanidade. Não despreze a Bíblia, procure estudar. Você não busca conversão? Tudo bem, mas olhe isso aqui com carinho, estude. Isso vai contribuir muito para o seu exercício intelectual. Isso aqui carrega boa parte da história da humanidade e coisas que influenciam a nossa sociedade até hoje. Então, fica a dica para você. Não seja preconceituoso, não despreze as Sagradas Escrituras. Você não é obrigado a ser cristão, você não é obrigado a acreditar na fé em Jesus Cristo. Mas, por favor, enriqueça o seu conhecimento com todos os relatos que nós temos guardados aqui, ok? Fica a dica para você e vamos estudar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos debater e vamos crescer no estudo. Grande beijo, fique com Deus e até a próxima!